começar o ano, para começar as lives do Play e para começar tudo isso que está à nossa frente este ano, eu gostaria de dizer para vocês que sim. Boas noites, senhoras e senhores! E aí, como é que vocês estão, ladies and gentlemen? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a sua, a nossa live do Play, bebê! Sim, senhoras e senhores, começando a live do Play de hoje ao som magnífico de Menina Faceira, uma das maiores bandas de forró de todos os tempos, e só a minha opinião importa nesse momento, porque forrozeiro aqui sou eu. Desse modelo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi de Natal, de Ano Novo? Que maravilha ter vocês por aqui. Dizer que pra mim foi maravilhoso. Passei em família, minha mulher, meu menino. Graças a Deus, tudo ótimo por aqui. Meu cachorrinho também que tava aqui, correu. Tudo certo. Tudo maravilhoso. Esse ano promete ser um ano extremamente proveitoso. De muito trabalho, de muito labuta, de muito suor, mas também de muito prestígio. De muita sabedoria pra gente compartilhar por aqui. Beleza? Então sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do Play de 2024 e que seja um ano maravilhoso. Beleza? Muito bem. Então, para começar a nossa live do Play de hoje, que tem como tema, qual é o tema da live do Play de hoje? Alguém lembra? Coloca aqui, que eu vou fixar o comentário da primeira pessoa que coloca aqui o tema da live do Play de hoje. Coloca aqui. Coloca aqui. Qual é o tema da live do Play de hoje? É o uso dela, olha eu aqui segurando ela, ó. Olha eu segurando ela aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Exatamente, olha eu aqui segurando ela, ó. Exatamente, cara. O tema da live do Play de hoje é o uso da prancha. Então quem foi que colocou primeiro aqui? Aqui, ó. Alex Júnior colocou e eu vou fixar o comentário de Alex Júnior aqui. O tema da live do Play de hoje é o uso da prancha rígida no atendimento pré-hospitalar. Beleza, povo? Então, para começar a nossa live do Play, vocês já sabem que não tem para onde correr. A live do Play tem que começar do jeito que ela sempre começa. Não é porque o ano mudou que eu vou mudar isso na live do Play. Já basta o horário, vocês perceberam aí? O horário mudou um pouquinho, a gente adiantou uma horinha aí pra gente ter um pouquinho mais de tempo pra falar. Sim, e pra não ficar muito tarde também, né, gente? Pelo amor de Deus, eu gosto de assistir meu jogo da NBA, que tava ficando tarde demais. Então, meu povo, é o seguinte. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Então, manda de lá pra cá seu nome e a cidade de onde você fala, que eu te mando daqui pra lá um alô. Tá bom? Eu quero dar boa noite a vocês, falar o nome de vocês. Eu já vi que Yara já tá por aqui, Márcio também já tá por aqui. Deixa eu ver mais quem. Manda aí. De onde é que vocês são? De onde é que vocês estão falando? Me contem tudo e não me escondam nada. A galera de Piauí, Bahia. Daniela Macedo de Piauí. Rose tá em Aracaju, Sergipe. Dalila tá em Juiz de Fora. Um abraço, Dalila. Teresina, Piauí, tá por aqui também. A galera de Sertânia, no Pernambuco. A galera de Alagoas. Elane de Salvador, Agenor de Feira de Santana, a galera de Catu, na Bahia também. Deixa eu ver mais aonde. Araruma, a galera de João Pinheiro, Minas Gerais. Estreito, no Maranhão. Deixa eu ver mais aonde. Botucatu, São Paulo. A galera do Piauí, Luiz Correia, São Paulo. A galera de Queimadas, na Bahia. A galera de Fortaleza, no meu Ceará. Itapetininga, Rio de Janeiro, Belém, São José do Rio do Peixe, na Paraíba, que legal, São João do Rio do Peixe, Floriano, aí ó, já fui em tudo isso aí ó, Canarã, na Bahia, a galera de Jaguarari também, a galera de Salvador tá por aqui, Teresina, Valença, eita, a galera de Lauro de Freitas aqui, meus vizinhos. Ó, a galera de Alagoas tá aí falando, ó, Maceió, dia 20, a gente tá chegando aí, vai ser o primeiro do ano, eu tô com todo o gás, eu tô morrendo de saudade de uma aula presencial também, e dia 20 de janeiro, agora eu já tô em Alagoas, então, bebê, vai ser pipoco do planeta Alagoas, viu? Vai ser. A galera de Petrópolis, Tocantins, Esperantina, a galera do Paraná, a galera do Recife, a
A galera de Barrocas também, Nova Fátima, eita, Divinópolis, olha, o Nan tá por aqui, um abraço, meu irmão. Campina Grande, olha, Wanderson Lima tá por aqui, um abraço, bebê, nunca mais lhe vi, né? Mas eu também vou estar voltando pro Sambu aí, semana que vem eu tô no Sambu aí eu lhe vejo, viu? Água Fria na Bahia, bom. Recados dados, ois mandados, vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Vamos agora de discussão de restrição de movimento de coluna. Vamos agora começar a nossa discussão sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é um tema muito rico, muito interessante e que com certeza traz muitas informações bacanas pra gente. Muitas informações bacanas. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: aprendemos há alguns anos atrás, aprendemos, e isso é um fato, aprendemos que paciente vítima de trauma, como foi que vocês aprenderam? Todo paciente vítima de trauma, colar e prancha. Não foi assim? Eu aprendi assim. É vítima de trauma, colar e prancha. Não era assim que falavam? Tem que colocar porque é um protocolo. Não era assim que a gente ouvia? Pois é. A primeira coisa que a gente vai desmistificar da nossa cabeça: colar e prancha não é protocolo. O conceito de protocolo é outro. E o uso do dispositivo não é protocolar. O uso do dispositivo é: entenda cada prioridade e utilize esta prioridade a depender de cada paciente. A lógica do protocolo é te dar possibilidades. Então, quando a gente fala de protocolo, a gente está falando de possibilidades. Beleza? Toda vez que você ler a palavra protocolo, você vai entender a palavra possibilidade. Beleza? Ah, professor, mas ninguém nunca me falou que protocolo é sinônimo de possibilidade. Mas é. Por quê, gente? Entenda uma coisa. Um protocolo, ele te dá as possibilidades que você vai encontrar num local, numa cena ou numa vítima, e vai te dizer o que pode ser melhor para aquela vítima naquela situação específica. Gente, não tem como uma coisa só dar certo para todas as vítimas. Perceba isso. Toda vítima de trauma, vamos usar o trauma aqui como exemplo, toda vítima de trauma é diferente. Quando o cara cai de moto, o cara não cai no mesmo ângulo, no mesmo jeito, na mesma velocidade, se batendo no mesmo lugar, na mesma posição. Então, toda vítima é única, porque ela vai cair numa determinada velocidade, num determinado ângulo, vai bater uma protusão óssea, vai bater músculo, o que é que ele vai bater no chão primeiro? Então não tem como colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer para todo mundo vai ser isso. Não, isso é robotizar e não protocolar. E não existe nenhum protocolo que diga é vítima de trauma, prancha. Não existe, gente. Não existe. Ah, aqui onde eu trabalho existe. Me manda cópia desse protocolo. Me manda cópia de um procedimento operacional padrão que diz que todo paciente vítima de queda precisa ser pranchado e com colar. Há muitos anos, gente, que isso não é mais utilizado. Então ninguém vai colocar um protocolo desse para ser institucionalizado. Não existe, gente. Ninguém tem um pop dizendo caiu, bota, colar e prancha. Não existe. Sabe como é que a gente chama isso no mundo acadêmico? Aprendeu de orelhada. A gente entra na emergência, no atendimento pré-hospitalar, entra para atender o paciente e a gente aprende de orelhada, a gente aprende com o que o colega tá dizendo pra gente. O colega diz, ó, aqui tem que pranchar e colocar colar em todo mundo, porque aqui a gente sempre fez assim, é a síndrome da Gabriela.
É a síndrome da... Eu nasci assim, vamos morrer assim, Gabriela. Não, véi. Não. As coisas evoluem, as coisas mudam. O pensamento crítico, a avaliação clínica está cada vez mais forte, mais enraizada nas emergências. E graças a Deus que nas emergências traumáticas também. Ainda bem. Ainda bem. Então, gente, há bastante tempo que há uma discussão nas evidências científicas de que o profissional, ele tem que aprender, tem que aprender a avaliar o paciente para ter uma decisão acertada em relação à utilização de dispositivos de restrição de movimento, utilização de colar cervical, prancha, quando colocar cada coisa. É difícil demais num país do tamanho do nosso, um país continental, um país completamente fora de contexto para se organizar em um momento, em um local, você dizer que não, todo mundo está no mesmo pacote, todo mundo cai de moto do mesmo jeito, todo mundo está aqui sujeito às mesmas quedas, às mesmas... Não existe isso, meu povo. Não existe isso. Então, cara, do mesmo modo que a gente tem que discutir sobre isso, falar sobre isso cada vez mais, ler sobre isso, rebater, estudar e compreender, a gente tem que entender que ou a gente cutuca quem tá lá em cima, dizendo o que é que a gente é pra fazer ou não, cutuca e diz, ó, mudou, cara, atualizou, não é mais assim não, comunicação interna aqui, olha, mudou. Se você tá me orientando a fazer assim, você tá me orientando errado. Eu não posso não ter subsídio, mas também eu não posso fazer errado. Então cutuca o cara. O grande problema atual do atendimento de trauma, no contexto de atendimento pré-hospitalar, é convencer duas pessoas. A pessoa que atende no APH e a pessoa que recebe o paciente na unidade fixa. Olha, parabéns! Vocês viram os balãozinhos subindo? Esse Instagram tá uma loucura, velho. Ai, meu Deus. Ó, entenda uma coisa. Convencer essas duas pessoas são muito difíceis. É muito difícil. Mas a gente tá aqui pra isso, pra discutir mesmo. Porque a vida de adulto é isso, gente. É escolher o difícil e ir, né? Escolher o difícil e seguir pelo difícil que você escolheu, né? Fosse fácil... Não era a vida adulta. Então, cara, é muito difícil você conseguir convencer o cara do APH e também o cara do intra. Por que é difícil? Porque as pessoas não querem modificar as suas condutas. As pessoas se sentem seguras executando aquelas condutas que já não estão mais em voga em relação à ciência. A ciência já provou que existem condutas melhores. Só que a pessoa não quer se movimentar. A pessoa não quer colocar na cabeça dela que o novo sempre vem, que as condutas vão melhorando, vão se aprimorando, e para ele é muito melhor robotizar alguma coisa que já entrega uma caixinha pronta para ele e ele não tem muito o que pensar. Então as pessoas, tanto do pré-hospitalar quanto do intra, preferem robotizar o atendimento em detrimento da saúde do paciente, preferem robotizar o atendimento e dizer, vou discutir não. Coloca colar e prancha, leva, chega lá, tira. O cara do intra, ele tá muito mais adaptado a questionar o paciente que chega sem do que perguntar se de fato precisava. O cara do intra olha o cara todo amarrado e com colar e fala, deixa aí. Tá imobilizado. Então, cara, entenda uma coisa. Ou você, enquanto profissional, começa a modificar o teu dia a dia, a tua postura profissional diariamente, ou não vai mudar nunca. Muda no meu plantão, porque eu faço o que eu tô falando pra vocês. E eu provo diuturnamente nesse Insta aqui
que o que eu ensino aqui é o que eu faço no meu dia a dia, é no meu plantão. Então, assim, o que eu faço aqui, o que eu falo pra vocês aqui, o que eu digo que é evidência científica aqui, eu imprimo no meu plantão. E se por um acaso surgir um procedimento operacional padrão fora do contexto, eu vou cutucar. Eu vou dizer, não, tá errado. Não é assim que funciona. A nova evidência científica garante isso aqui, diz que isso aqui é melhor. E eu não vou fazer errado porque vem um POP me dizer o que tá errado que é pra fazer. Eu não vou fazer o errado. Então, ou atualiza o POP ou a gente vai continuar aqui no impasse. Então, ou a gente modifica o nosso comportamento no nosso plantão, ou não vai mudar nunca. É você do APH achando que é mais fácil colocar o colar e a prancha no paciente e levar, e o colega do Inter que está muito mais adaptado a reclamar do paciente que não tem a restrição completa do que entender e ouvir por que esse paciente está sem. E aí ainda vem as outras pessoas, que aí o nome claro é preguiça de pensar, e dizem, ah, mas isso aqui é um procedimento, é um protocolo do médico. É o médico que tem que dizer se prancha ou não. É o médico que está atendendo? Não, né? Não é o médico. É você que está atendendo, né? É. Aí você acha que você vai depender do neurônio alheio. Você acha que é outra pessoa que vai queimar o neurônio para você usar. Trabalhar no atendimento pré-hospitalar, trabalhar em emergência de modo geral, requer que você pense por você. Você trabalha em equipe, mas o seu pensamento tem que ser seu. E se você acha que você depende do neurônio alheio para executar alguma coisa, parabéns. Você vai ser o primeiro a rodar quando der um problema. Pelo simples fato de você não pensar, de você esperar o outro pensar por você. O simples fato de o outro pensar por você vai te colocar em risco. Você vai ser o lado mais da corda. Lembra? Quem assistiu a última live lembra. Você vai ser o lado mais da corda. Sacou? Então, cara, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. A abordagem que a gente tem que fazer, diante de um paciente para fazer restrição de movimento de coluna, é sistematizada e individualizada. E definitivamente é você que tem que avaliar o seu paciente. Não confie na avaliação do outro. Não é porque o outro não é capaz de avaliar. Não é porque o outro não é capaz de avaliar. É porque paciente muda. Tu já viu alguém que não muda o contexto? Ou o paciente melhora ou piora ou tá do mesmo jeito. Mas mesmo estando do mesmo jeito, ele mudou. Ele saiu de um jeito e agora tá de outro. Então, cara, paciente não lê livro. Paciente não é estático. Então você precisa avaliar cada paciente para entender o que cada paciente vai precisar, o que cada paciente vai requerer. Então, ou você aprende a fazer o seu serviço, aprende a fazer o seu trabalho, ou você vai ser mais um profissional robotizado, mecanizado, que está atendendo todo mundo igual. Que acha que todo mundo cai de moto do mesmo jeito, que todo carro bate do mesmo jeito, no mesmo ângulo, o paciente recebe o mesmo impacto, o mesmo... Gente, não faz sentido. Ah, professor, prova pra mim aí, quantas quedas você já tomou na sua vida? Um bocado, né? Eu já tomei um monte de queda. Ainda mais eu que fiz jiu-jitsu. Então, queda era toda hora. Entendo o negócio, toda queda era diferente. Batia um lado das costas, batia um lado da perna, batia a bunda, batia as costas, batia a cara, batia a cabeça. Como é que você acha que um paciente vítima de trauma vai cair sempre do mesmo jeito? Pra você sempre fazer a mesma coisa com ele. Ah, professor, mas se eu chegar no hospital e o paciente não tiver imobilizado, o termo que eu odeio, se o paciente não tiver imobilizado, o pessoal vai reclamar. E mudou quanto no seu salário o pessoal reclamar ou não? Mudou quanto? Agora, pro paciente vai mudar. Porque se ele não tiver indicação de restrição de movimento e você fizer, ele vai demorar mais lá. Ele vai ser submetido a exames radiológicos desnecessários. Você não está fazendo prevenção quaternária nele aí.
Ele pode ser submetido à abordagem desnecessária, completamente desnecessária. Ele pode, no caso, por exemplo, do paciente idoso, em cima de uma prancha durante horas. Ele pode, inclusive, preceder as lesões por pressão. Se o paciente tiver 0 km sem problema nenhum. Oh, se liga, velho. Se liga nessa, se liga. O paciente tá numa boa. Mas mesmo assim você prancha ele. Aí você prancha ele e coloca na ambulância. Você já andou de costa pro movimento da ambulância, dentro da ambulância? Você já andou de costa pra ambulância, pro movimento da ambulância? A ambulância tá indo pra lá e você tá aqui de costa? Cara, dá uma náusea, dá um enjoo horrível. Aí esse paciente pranchado a 0 grau, que não tinha indicação, vomita. E adivinha pra onde é que esse vômito volta? Pro pulmão dele. Aí o cara vai e faz uma broncoaspiração por conta de um pranchamento desnecessário. Cara que não tinha indicação nenhuma de pranchar. Aí tem gente que acha, olha, se liga, e ainda tem gente que acha bem assim, ai não, mas quando ele tá pranchado, se liga, não tô aqui pra mentir não. Se liga, mas se ele tiver pranchado e ele vomitar, a gente lateraliza ele. Vem cá, gente, vem cá, aqui pra nós. Vocês já viram alguém em cima daquela prancha, de lado? Você acha mesmo que se você lateralizar um paciente em cima de uma prancha, amarrado naquele tirante-aranha, ele vai continuar bonitinho, reto? Você já viu alguém de lado, em cima de uma prancha amarrado? O cara fica assim, ó, torto, ó, todo troncho em cima da prancha. Tudo que você tentou fazer com a prancha, que foi restringir o movimento, aconteceu o contrário quando você coloca ele de lado na prancha. Ele faz assim, ó, desce. Ele se entorta todo. Você aumentou a chance desse paciente fazer uma broncoaspiração em muito. Porque ele está a 0 grau, amarrado desnecessariamente. Então, gente, quando a gente fala de comentar, de falar, não, existe um protocolo, existem novas recomendações, onde a gente pode, associar a nossa prática diária aqui, para que esse paciente que não precisa de prancha, não use prancha. Porque isso aumenta muito o tempo do paciente no hospital, aumenta muito o paciente que faz broncoaspiração. Isso eu tô falando do cara show de bola, do cara 0 km que não tem nada. E você pranchou ele nauseou, vomita e já foi. Broncoaspira o cara que não tinha nada. Beleza? Então, gente, quando eu digo pra vocês que vale a pena comprar essa briga diária, comprar essa discussão de que existe sim indicação, a gente precisa avaliar cada paciente para saber se precisa ou não de prancha, colar. Porque se a gente faz mecanizado, a gente dá ao paciente um monte de problema que ele não precisaria ter naquele momento, gente. Um monte de problema que ele não precisaria ter naquele momento. Se ligou? Então vale a pena comprar essa discussão, tanto no atendimento pré-hospitalar. Eu trabalho no APH, será que eu posso? Pode introduzir a discussão no núcleo de educação permanente, na coordenação, mandar uma comunicação interna, um e-mail, se colocar à disposição para comentar, para falar, para estudar junto as situações, para que possa ser dada possibilidades de avaliação, utilizando outros critérios de avaliação que não caiu é prancha e colar.
beleza? E vale também a compra da discussão do colega do atendimento pré-hospitalar pro Intra. Se o colega do Intra reclama que você tá levando sem prancha, o problema é dele que tá reclamando. O problema é dele. Quem não pode sofrer malefício nenhum com a sua conduta é o paciente. Quem não pode sofrer iatrogenia é o paciente. Se o colega tá reclamando porque você tá levando sem prancha, sem colar, porque ele não tem necessidade, o problema é do colega que tá reclamando. Quem tá aumentando o cortisol é ele. E se bradar demais... Ô, colega, aí é desatualização de sua parte, colega, viu? A minha avaliação eu faço, a minha avaliação eu fiz, e naquele momento o paciente tinha essa conduta a ser feita. A partir de agora, a responsabilidade do atendimento é sua, colega, viu? Então, assim, a partir de agora, faça o que você achar, o que você julgar necessário. Mas lá no APH, a minha avaliação é que conta, e não a sua. Acabou a história. Ai, mas o médico daqui não vai aceitar. O hospital é dele? É dele? É dele o hospital? Pra ele dizer se vai aceitar ou não o paciente do SUS? Entenda o negócio, cara, que se você achar que você tem que ouvir tudo calado, você volta pra casa com cortisol alto. Não. Gente, e entenda uma coisa. Do APH para o Intra. Entenda uma coisa, do APH para o Intra. O APH não queria estar levando o paciente para você. Não queria. A gente não queria estar levando o paciente para lá. A gente queria ficar na base. Né? A gente queria estar descansando na base. Mas se a gente pega um paciente e leva para cá, a gente atende ele. E entrega para você. A partir de agora a conduta é sua. Se você reclama do que eu não fiz aqui, tá na hora de você fazer aqui, se você acha que é pertinente. Se você julga pertinente, se você julga ideal para a utilização naquele momento, faça. Isso serve para tudo, gente. E não só para restrição de movimento. Serve, inclusive, por exemplo, para acesso venoso. Ah, por que não fez acesso, amor? Porque eu não quis fazer. Porque eu não julguei pertinente, colega. Lá no meu atendimento eu não julguei pertinente, não. Agora, a partir de agora, se você quiser, se você julgar necessário, colega, fica à vontade. Se você precisar de ajuda também, eu tô aqui para lhe ajudar. Acabou, gente. Acabou. A história finaliza aí. O seu cortisol volta normal para casa. Beleza? Então, gente, entenda uma coisa. Essas brigas valem a pena. Valem a pena a gente buscar essa briga. Vale a pena. Discutir com um coleguinha um pouquinho. Falou, colega, ó, é isso, tá? De acordo com esse critério. Alguns critérios a gente vai até falar aqui pra vocês. De acordo com esse critério, naquele momento a minha avaliação dizia que o paciente não precisava. Viu? Então, assim, a partir de agora, se você utiliza critérios anteriores, critérios mais antigos, eu tô utilizando o atualizado, colega. Então, fica à vontade aí. Acabou aí. Acabou a discussão aí. E se ele perguntar qual é o critério, assim, ó, segue @profmiller.brandão e entra no Desvendando as Emergências. Porque lá no Desvendando você vai ter acesso a absolutamente tudo, pô. Ah, não, mas me ensina aí. Então faz um Pix. Arrasta pra cima e faz o Pix, pô. Que aí eu te ensino tudo que você precisa saber pra trabalhar aqui. Ô, gente, a gente tem que responder o que é perguntado pra gente. Não adianta também o cara do APH achar que vai ser mais fácil pra ele levar o paciente pranchado porque ninguém vai questionar. Só que você tá fazendo mal é pro paciente, velho. Você tá fazendo mal é pro paciente. E outra. Não pense você que você não tá sendo julgado não, viu? Porque do mesmo jeito que você leva o paciente com prancha e colar, o povo julga porque você levou com prancha e colar e não precisava. Beleza? E você também vai ser julgado por não levar. Então, independente de qualquer forma, você vai ser julgado, levando com ou sem. Então faça o melhor pelo paciente. E não fique com medo, preocupado com o julgamento dos outros. Beleza? A lógica é essa. Você tem que ter coerência no que você está fazendo.
Se o colega de lá não tem, se o colega... Sem problema. E eu tô falando colega de modo geral. É o médico, é o ortopedista, é o cirurgião, é o enfermeiro, é o técnico. Quem quer que seja que venha de lá pra cá, querendo grandar. Não, calma lá. Segura sua emoção aí, porque lá fora, quem atende sou eu. Aqui dentro você pode fazer o que você quiser. Lá fora, quem atende sou eu. Gente, a gente tem que se comportar como profissional, gente. Você não sai de casa pra tomar grito, não. Você não sai de casa pra tomar bronca, não. Você sai de casa pra fazer o melhor que você tem a fazer. Então não tem problema não, não tem problema não. Procure, busque, pegue. Ô colega, tá sem prancha por quê? Trouxe sem prancha, sem colar, porque não há necessidade. Opa, caiu, mas voltou. Beleza? Tranquilo? Suave? Caiu, mas voltou, caiu, mas voltou. Voltou, todo mundo tá me ouvindo aí? Voltou? Todo mundo tá me vendo aí? Dizendo ele aqui que eu não paguei a TIM, não. Recebi uma mensagem aqui. Você não pagou a TIM. Mas eu paguei. Show. Então, galera, é uma primeira coisa que a gente tem que falar, que é uma briga que a gente vai precisar cobrar, vai precisar comprar. É uma discussão que a gente vai precisar ter com o colega. Porque ou a gente compra a discussão pra gente, ou a gente compra essa discussão, ou a gente vai ficar sempre fazendo o que é mais conveniente e não o melhor pro paciente. Então não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, professor, mas onde eu trabalho é básica. Onde eu trabalho é básica, e aí o médico regulador diz que é pra pranchar mesmo e levar um colar. Entenda o negócio. Quem tá na cena é você avaliando. Ó, de acordo com os critérios nexos aqui, esse paciente não tem indicação de restrição de movimento de coluna cervical, não. Não tem necessidade de prancha, não. Ah, mas eu tô mandando botar. Não, médico, entenda uma coisa. Você instrui o atendimento. Mandar, nem minha mãe manda em mim. Ah, professor, mas se eu falar isso eu perco o emprego, meu amor. O que é que vale mais? Um AVCzão por aumento de cortisol? Ou o seu emprego que não te trata bem? Que não respeita você enquanto profissional? Ah, professor, mas aí... Troca de emprego. Tá ruim, troca. Se o cara não respeita o que tu tá falando enquanto profissional que tá atendendo ali, tu tem que ficar ali. Não. Não, o que tem que ser feito na cena, você precisa concordar com isso, gente. Entenda o negócio, gente. Entenda um negócio. Você precisa concordar com o que é dito. Porque senão você tá sendo conivente. Se mandam você errar, e você erra sabendo que tá errado, você tá sendo conivente, você tá sendo o lado mais da corda. Porque se der um problema por isso, a primeira coisa que vão dizer é: mas eu não tava na cena pra avaliar. Eu avaliei de acordo com o que me disseram. Se você está na cena, colega, enquanto profissional de intervenção, no APH, seja na básica, seja na avançada, ou você concorda com a conduta ou não execute. Ai, Mila, você tá estimulando a anarquia. Tô. Tô estimulando que o colega saiba o que esteja fazendo e não que acredite em tudo que ouve. Porque tem gente que acha que tem que acreditar em tudo que ouve e fazer tudo que mandam. E não é assim que funciona, não, cara. Você sai de casa pra ser mandado, é isso mesmo? É isso mesmo? Agora, se você não sabe PN do que você tá fazendo, aí você vai ter que fazer. Aí você é o lado mais da corda mesmo. Fazer o quê? Fazer o quê? Se você não sabe, se você não tem argumento científico pra dizer tá errado e eu não vou fazer, aí você vai ser conivente. Você vai executar errado e o paciente vai pagar o pato. Mas você também vai. Porque na primeira bronca que der, jovenzinho faz logo... Eu nem lá tava, viu?
Eu só faço aqui o que me dizem. Aqui, ó, eu registro e oriento superficialmente. Viu? Então, cara, o negócio é estreito. O negócio é estreito. Beleza? Ah, professor, então me diz aí algumas coisas, algumas recomendações sobre a prancha. Prancha, professor, a gente aprendeu a pranchar todo mundo, a gente aprendeu, é trauma prancha, é trauma prancha, é trauma prancha. Vamos lá, então, observar algumas colocações importantes sobre a prancha rígida. Vamos lá, algumas colocações importantes. A primeira coisa, prancha rígida é um dispositivo que serve, se liga, que serve para você colocar o paciente ali e fazer uma restrição de movimento. Serve. A prancha rígida serve para restrição de movimento, porque ela restringe o movimento da coluna vertebral do paciente. Só que ela tem alguns malefícios a serem considerados. O principal deles, o tempo que ela permanece ali, sem começar a incomodar o paciente. O primeiro é esse. A literatura fala que o paciente estará em cima de uma prancha rígida fazendo restrição de movimento entre 20 e 30 minutos. A partir daí, ela já começa a fazer mais mal do que bem. Olha que bronca. De 20 a 30 minutos, ela vai começar a fazer mais mal do que bem. Então, para que serve a prancha rígida, então? Primeira coisa. O uso da prancha rígida é fortemente indicado para a extricação. Ai, professor, o que é extricação? Tirar a pessoa do local da cena e levar para dentro da ambulância. É para pegar do chão e colocar para dentro da ambulância. Para pegar do chão e colocar em cima da maca. Para pegar da ribanceira e subir. Prancha serve para extricar, para retirar o paciente da cena. Para aquele paciente que tá ali, ó, jogadão, deitadão, seja içado, né? Por exemplo, se ele tiver na ribanceira, que ele seja içado. Se ele tiver no chão, que ele seja retirado do chão, colocado na prancha, colocado na maca da ambulância. Essa é a indicação absoluta de uma prancha rígida. E mesmo assim, existem dispositivos melhores que ela. A prancha scoop, por exemplo, que a gente também chama de maca-colher, é bem melhor do que a prancha rígida para isso. Porque a scoop, você só vai movimentar paciente na scoop se o paciente tiver em decúbito ventral. Porque a scoop, ela se encaixa debaixo do paciente. Ela faz assim, ó, encaixa. Então, se ele tiver em decúbito dorsal, com as costas no chão, encaixou, acabou. Não vai movimentar paciente em ângulo 90 para lá, 90 para cá, não vai. Não vai. Então, a prancha rígida é um dispositivo que a gente mais tem no Brasil inteiro, então a gente tem que falar dela. É interessante, é legal, é bacana para extricar, para tirar o paciente de lá da ribanceira, para tirar o paciente do chão e colocar em cima da maca. É muito boa para isso. Ela é ótima. Agora, para restrição de movimento de coluna, apesar dela ser um dispositivo que faz restrição de movimento, ela é limitada no tempo. Ela é limitada no ângulo. E ela dá vários problemas para o paciente. Vários problemas. Ela pode trazer a possibilidade da broncoaspiração, que a gente já falou. Ela pode também fazer lesão por pressão, por conta da pressão nas protuberâncias ósseas dos pacientes. Ela também pode aumentar o risco desse paciente a não conseguir uma abordagem de via aérea definitiva para ele. Um paciente a 0 grau em cima de uma prancha é muito mais complicado para o profissional médico entubar. Então, velho,
o uso da prancha, ela precisa ser limitado nessas circunstâncias. E se você, óbvio, se você coloca a prancha, você vai ter que colocar colar também. Porque se você decidiu por restringir o movimento de coluna, tem que ser completo. Tem que ser completo. Beleza? Então, se você coloca colar e o paciente continua a 0 grau, aí é que fica ruim de entubar mesmo. Aí é que aumenta o risco de broncoaspiração. Aí é que tem problema de abordagem de via aérea. E se esse colar tiver encaixadão, apertado, pode aumentar a pique. Aumentar a pressão intracraniana do paciente. E se ele tiver um TCE prévio com uma expansibilidade hemorrágica ali, pode aumentar em até 4,5 milímetros de mercúrio a pique do paciente. Então, ou a gente utiliza com critério, ou a gente vai estar dando a possibilidade do paciente piorar depois do atendimento e não do trauma. Agora imagina você sai de casa para trabalhar, para fazer o melhor do seu trabalho, pô. Então, fazer o melhor pelo paciente, fazer o melhor atendimento que você puder, porque você é profissional, aí você piora a situação do trauma que o paciente teve. O cara cai de moto e ele não estava tão ruim no chão como está na sua mão. É isso que você quer para você enquanto profissional? Que o cara esteja melhor no chão do que na sua mão? Ai! É isso que você faz quando você não usa critério para atendimento. O paciente corre mais risco na sua mão do que no chão caído. Senhoras e senhores. Trabalhar em emergência não é show da Xuxa, não. Viu? Não é parque de diversões, não. Exige muito estudo, muito conhecimento. Você precisa estar atualizado, porque as coisas se atualizam. Gente, eu aprendi, na minha época, a pranchar paciente em pé. Eu aprendi a pranchar paciente em pé. O cara tava em pé na cena, eu colocava a prancha atrás dele e descia ele, ó, por cima da prancha. Agora, hoje, analisando essa cadeira hereditária, faz algum sentido pranchar ninguém em pé, gente? Pelo amor de Deus. Não faz. Se o cara tá em pé, ele senta na maca e deita. Depois, a 30 graus. Pra que botar o cara em cima de uma prancha se ele tá em pé, gente? Pelo amor de Deus. A sensação que ele vai ter de que vai cair é muito maior pra ele, se eu estiver tentando pranchar ele em pé, do que se ele sentar. Então não existe pranchamento em pé. Não faz sentido pranchar em pé. Agora, oh meu Deus, se botasse chucai no meu pescoço, da quantidade de gente que eu pranchei em pé, eu tava ferrado. Ninguém dormia de noite, não. Era um balangandã. Pranchei muita gente em pé. Por quê? Porque antes ensinavam assim. Se tá deambulando na cena, prancha em pé. Sacou? Então a gente precisa ter discernimento clínico para colocar prancha nesse paciente. Professor, me diz alguns critérios aí. Me diz alguns critérios. O primeiro que a gente diz é tempo. Quanto tempo vai demorar da cena até você levar esse paciente para a unidade de referência? Demora menos de 30 minutos? Demora menos de 30? Deixa ele na prancha e leva. Porque lá vai ter mais gente para fazer o movimento e você tirar ele de lá da prancha. Se ligou? Então, tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Daqui para lá, para a unidade, daqui para o hospital é rapidinho, é pertinho, é menos de 30 minutos. Deixa ele na prancha, em cima da maca e leva. Agora, se você vai deslocar uma distância maior que 30 minutos, cara, vale a pena você colocar ele em decúbito lateral de segurança, tirar a prancha e deixar ele em cima da maca da ambulância. Professor, como é que eu vou fazer isso? Entenda uma coisa. Vamos lá. Uma unidade de suporte básico, por exemplo. Se liga aqui, que eu estou lidando com a nossa realidade. Uma unidade de suporte básico de vida. 2 profissionais. Condutor socorrista, técnico de enfermagem. Não é? Pois é. Você está em 2 profissionais. Tirou o cara do chão, na prancha, colocou ele dentro da ambulância, na prancha. Vai demorar 3, 4 horas o percurso. O que é que você vai fazer? Vai preparar a maca da ambulância. Para esse paciente antes de mudar ele da maca
para prancha, da prancha para maca. Como é que eu preparo? Coloco a base de headblock na maca da ambulância. A base do headblock vai ficar na maca da ambulância. Coloca a base, usa o headblock na maca da ambulância mesmo, colar cervical, maca da ambulância, 30 graus e o paciente vai deitadinho ali com cinto de segurança da própria maca. Gente, pensa comigo. Pensa comigo. O que é que vai dar mais? Conforto. O que é que vai trepidar menos? O que é que vai trepidar menos? O que é que vai vibrar menos na coluna do paciente? A prancha ou o colchão? O que é que tende a movimentar menos a coluna do paciente? A prancha ou o colchão? O que é que absorve mais o impacto do movimento da ambulância? A prancha ou o colchão? Pensem comigo. Você tá deitado em cima de uma coisa rígida ali, cara. Você vai receber toda a vibração que aquele objeto, que aquela ambulância vai sofrer. Então, gente, é claro que é melhor manter esse paciente no colchão, recebendo menos impacto, menos movimento do que na prancha. Professor, e como é que a unidade de suporte básico vai tirar o paciente da prancha e colocar no colchão? Posição lateral de segurança. Colocou ele dentro da maca, colocou ele em cima da maca, ó, posição lateral de segurança. Tira a maca de trás do cara, volta ele. Headblock, segue teu caminho, meu amor. Ai, professor, mas esse movimento que eu faço na posição lateral de segurança do paciente não vai movimentar o pescoço dele, não? Você não aprendeu a fazer posição lateral de segurança? Você tá precisando do desvendando na sua vida, viu? Cara, a posição lateral de segurança pode ser executada por 2 profissionais, o que o rolamento não consegue fazer. Como é que você vai rolar um paciente com duas pessoas? A gente tem que trazer para nossa realidade, gente, o conhecimento. Não adianta nada você cuspir arrogância norte-americana, não. Não adianta você pegar o colégio americano de cirurgião e dizer que é assim, 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 e você vai ter que fazer tudo aqui na sua realidade? Onde você trabalha só você e uma pessoa? Então você tem que entender que o conhecimento, ele é mutável a depender da situação que você está lidando. A depender do paciente que você está atendendo, o conhecimento ele vai conseguir convergir com aquele atendimento e não colidir. É, bebê. Ah, tem aqui, professor, no PH? Não tem. Não tem. PHTLS é um livro, uma das melhores referências do trauma, mas ele não diz como é que 2 profissionais vão colocar o paciente de lado para tirar a prancha de baixo. No PHTLS não tem dizendo como é que 2 profissionais faz rolamento. 90 graus, 180, não tem. Há 3 profissionais, onde é que tem 3 na básica, bebê? Pouquíssimos lugares tem 3 em básica. E a gente tem que, ó, convergir o conhecimento com o nosso atendimento e não colidir. Beleza? Muito bom. Então, professor, me diz aí, quando é que o paciente tem indicação de restrição de movimento? Aquela restrição de movimento completa. Quando é? Se liga. Quando o paciente apresenta dificuldade de comunicação com você, esse paciente merece uma restrição de movimento. Ah, professor, você está dizendo que vai usar prancha aí? Não, prancha eu já te falei, que é dispositivo de extricação. Tirar ele de lá e colocar em cima da maca da ambulância. Quando é que você vai colocar esse paciente em cima da maca da ambulância com headblock, colar cervical e ele todo amarradinho no cinto ali? Quando? Geralmente, quando esse paciente te apresenta critérios de instabilidade, critérios de gravidade
critérios de gravidade condizentes com lesões neurológicas. Beleza? Então, professor, me diz alguma coisa aí. Por exemplo, o meu paciente tem ali uma disfunção do XABCD na abordagem inicial do trauma, na avaliação inicial. Ele tem uma disfunção do XABCD que você olhou ali na cena, no primeiro atendimento, e já viu que ele é grave. Então, se o paciente é grave no XABCD, na hora que você olhou ali e tá grave pra caramba, ele vai precisar de restrição de movimento. Por quê? Porque a comunicação dele vai estar frágil. Paciente nenhum vai estar falando bem, numa boa, conversando contigo e grave. Não tem como, bebê. Então, quando você encontra um paciente com um trauma contuso, hein? Ó, se liga aí, pra não comer essa bola. Quando um paciente tem um trauma contuso e tem instabilidade, insira no atendimento inicial a restrição de movimento. Ah, professor, a restrição de movimento vai entrar em que letra do XABCD? Vai entrar no C. Ah, professor, entra mais aonde? Entra no A também. Ah, quer dizer que a restrição de movimento de coluna, ela é transversal. Ela passa por todo atendimento inicial. Do X ao A, do B, do C, do D. Todos eles podem indicar ou não a utilização de um dispositivo de restrição de movimento. Exemplo clássico. Se eu tenho hemorragia sanguinante grave, eu vou atender a hemorragia sanguinante grave, outro colega vai fazer a abordagem manual da coluna cervical e observando a via aérea do paciente. XA. Então, hemorragia sanguinante grave sendo contida, abordagem manual da coluna cervical com observação de abertura de via aérea. Se esse paciente não consegue proteger a via aérea, TCE é grave, até que se prove o contrário. Então, intubação traqueal para ele. Professor, se liga, tô de básica, como é que eu vou intubar esse paciente? Não vai, bebê, básica não intuba. Já pediu apoio? Já, mas vai demorar. Guedel. Ah, professor, o paciente está regurgitando. Posição lateral de segurança. Cara. Imagina você. Você está atendendo um paciente, unidade de suporte básico, você e um colega, em 2 profissionais. Dois. E você vai atender esse paciente, ele está inconsciente, vítima de um TCE grave. Você é básica, você não vai fazer intubação orotraqueal nesse paciente. Você colocou o Guedel, ele aceitou a Guedel, porque ele tá TCE grave, ele vai aceitar a Guedel. E ele tá regurgitando, tá com a boca cheia de sangue. Pra onde esse sangue vai se você não colocar ele de lado? Vai pra via aérea dele, né? Vai, né? Pra via aérea, né? E aí? Você acha mesmo que o A não é prioridade? Você acha mesmo que você vai ter que priorizar a restrição de movimento ao invés de A? Você acha mesmo que você vai manter esse paciente na prancha ao invés de abrir a via aérea dele? Você acha mesmo que a prioridade é uma prancha ao invés de lateralizar o paciente e manter a via aérea dele pérvia? Então você não entendeu o que é o atendimento do trauma ainda. Se você acha que paciente de trauma não pode ficar de lado, você está errado. Porque se você não tiver como fazer uma via aérea definitiva nesse paciente, a posição mais segura para ele é de lado. Ah, professor, mas se esse paciente tiver uma lesão cervical, ele pode piorar a lesão. Adivinha o que vai matar mais rápido ele? É uma piora de lesão ou a obstrução da via aérea? Diga aí, bonito. Diga aí. Aí Rayane falou bem assim, e o Jaw Trust? Ray, você já fez Jaw Trust em alguém? Você já ficou fazendo Jaw Trust em alguém? Né? Você sabe quanto tempo a pessoa consegue ficar fazendo Jaw Trust?
Ideal Trust libera a via aérea, protege? Por muito pouco tempo. Uma pessoa muito bem posicionada vai demorar no máximo 1 minutinho fazendo Ideal Trust. Porque dói o dedo mesmo, dói o dedo, você vai relaxar o dedo, vai abaixar. E outra, o fato de você estiver fazendo Ideal Trust vai levar a base da língua para cima, vai abrir a via aérea para o sangue entrar, o sangue que está na boca. Então, ou você coloca ele de lado para o sangue sair para o lado e não ir para dentro da via aérea, ou ele morre por uma obstrução de via aérea. E aí, qual é a prioridade? É manter esse paciente pranchado ou vivo? É, bebê. É. Ou você bota ele de lado, ou ele morre. Aí quando chega no hospital morto por uma obstrução de via aérea, você, mas pelo menos tá na prancha. Mas pelo menos ele tá com colar e prancha aí. Pode aspirar, pode, com certeza. Se puder, perfeito, perfeito. Difícil é você conseguir aspirar durante 3 horas na viagem, né? O colega falou aqui, professor, a equipe da motolância com componente sendo enfermeiro, temos máscara laríngea. Máscara laríngea não protege via aérea, tá? Máscara laríngea, ela é um dispositivo avançado, mas não é definitivo. Beleza? Então, pessoal, quando você encontra um critério de instabilidade, inicie sua restrição de movimento nesse paciente. Inicie. Outra coisa que... Deixa eu ver, aspirar por si só resolve? Não, não vai resolver porque você vai aspirar e vai voltar a secreção, você vai aspirar e vai voltar a secreção, então você vai ter que ficar ali aspirando o tempo todo. Então se você tiver em dupla, cara, posição lateral de segurança. Não erra não, não erra, não dá pra errar. Ó. Beleza? Então, cara, além do XABCD, além da instabilidade hemodinâmica, outra coisa importante também é aquele paciente que tende a ser mais frágil na abordagem. Qual é o paciente que tende a ser mais frágil? Idoso, cara, osteoporose. Então esse cara, ele vai fazer fraturas muito mais facilmente. Então se é vítima de trauma contuso e é idoso, independente do lado, viu, Nathalie? Independente do lado, qualquer lado. O colega colocou aqui, Ideal Trust serve para você melhorar a passagem do colar sem hiperestender. Do colar? Não, tá errado, colega. Ideal Trust é uma abertura manual da via aérea, beleza? Ele, levanta o assoalho da língua, não é? E abre a via aérea. Mas ele é temporário, né? Você vai segurar aqui e daqui a pouco relaxa de novo, não vai conseguir ficar segurando, né? E outra, se você continuar segurando ali, quem é que vai fazer o resto? Né? Então, outra circunstância que eu chamo bastante atenção para a restrição de movimento é aquele paciente que é idoso, que tem mais de 65 anos. O cara que é idoso, que tem mais de 65 anos, que você não está conseguindo identificar ali uma lesão, se ele tiver ok, beleza, não precisa. Agora, o lado não importa não, Robson. Qualquer lado é lado. Viu? Na ambulância, cara, você vai sempre colocar pro lado esquerdo, provavelmente, porque vai estar de frente para você, né? Mas, se o paciente tiver uma fratura ou alguma coisa do tipo, você vai ter que colocar do lado direito, né? Então, indifere o lado, indifere. Outra coisa importante é avaliar alguns critérios que já indicam o uso. Alguns critérios que já indicam o uso da restrição de movimento. Quais são esses critérios que já indicam direto o uso de uma restrição de movimento? Dor na coluna. Então, se você está aqui, o paciente, tá doendo minhas costas. Opa. Tá doendo minha cervical. Opa. Ele está me dizendo que está doendo. Então, se tem dor, tem algum impacto ali. E você não tem zóio de raio-x, pô. Beleza? Então, dor cervical, dor lombar.
déficit do nível de consciência. O cara tá embriagado, velho. Ele não vai conseguir te dizer quase nada. Ele não vai conseguir avaliação. Ele não vai ter uma avaliação. Por quê? Porque álcool no sistema nervoso central é deprimido. Deprime o sistema nervoso central, o paciente perde capacidade de avaliação neurológica fina. Ele perde a capacidade. Então você não vai conseguir se o paciente estiver intoxicado. Se tiver barreira linguística, você chega lá para falar com o cara: ô senhor, meu nome é Mila, tô aqui para te ajudar. O que foi que aconteceu? Já foi. Ô meu querido, é hoje que tu toma um colar cervical. Não sei o que ele tá dizendo. Como diria aquele cara, eu não entendi o que ele falou. Entendeu? Barreira linguística é uma possibilidade. Lesões que causem distração. Opa, o cara, amputação traumática do pé. Ai, meu pé. Ele não vai lembrar de outra coisa não, gente. Ele só vai lembrar do pé amputado. Então você restringe o movimento dele. Restringe o movimento. Porque aquela lesão que desvia a sua atenção e a dele vai dificultar a sua avaliação. Déficit sensitivo e motor. Você pergunta se o cara tá sentindo a sua mão na perna dele, ele não sei, acho que não. Ó o TRMzão na sua cara ali te mostrando. Ó a compressão medular acontecendo ali na sua frente. Você não vai fazer restrição de movimento? Vai, bebê, vai fazer restrição de movimento. Deformidade da coluna, você tá passando ali fazendo avaliação, um abaulamento ali, ó. Opa! Restrição de movimento nele. Então, se eu tenho 6 critérios de avaliação, é dor na coluna, déficit do nível de consciência, eu tenho déficit sensitivo motor, deformidade na coluna, lesão que desvia a atenção, e o 6º, aquele trauma que tem uma cinemática importante demais. TRM significa trauma raquimedular. Viu, Kézia? Então, cara, se eu tenho aquele trauma de cinemática muito importante, o cara capotou 8 vezes. Ó que porra. Esse cara tá bem? Ele foi ejetado do veículo, bateu lá no meio do asfalto. Ele tá bem? Não tá não, até que se prove o contrário, meu querido. Ah não, eu tô tranquilo, Samu. Então sente aqui, meu querido. Sente aqui que eu vou colocar um colazinho pra você aqui, você vai ficar na minha maca. Viu? Agora, o cara que tem uma dinâmica muito importante do trauma, capotamento, ejeção, colisão frontal, impacto de desaceleração importante em alta velocidade. Cautela, parcimônia. Esse cara merece uma restrição de movimento. Ó, Carla tá falando, e quando tá com restrição inicia o vômito, como fazer? Não devia estar com restrição. Talvez não precisasse. É exatamente o que a gente falou no começo da discussão, viu, Carla? A gente falou sobre isso já. Que, inclusive, era uma das dificuldades de movimentar esse paciente. Beleza? Se ele tiver vômito, restrição do movimento... Ó, gente, vai ter que tirar. A prioridade é a via aérea do paciente. Ele não pode ficar com a via aérea obstruída. Esse cara merece estar em posição lateral de segurança. Ah, professor, mas aqui se eu ligar para lá, para a central, pedem para fazer um antiemético. Perfeito. Perfeito. Fez um antiemético, diminuiu a náusea, o paciente não vai vomitar, ótimo, antiemético nele. Beleza? Agora, não tem como falar com a central, esse paciente está fazendo muita náusea, eu já fiz o antiemético, inclusive, mas ele está nauseando, está vomitando. Ó, Cíntia está falando aqui, eu sou uma profissional antes e outra depois do Desvendando as Emergências. Ela está falando porque ela é minha aluna no Desvendando as Emergências, no meu método de aperfeiçoamento profissional, onde a gente discute assim, a fundo, as circunstâncias de urgência e emergência de modo geral. Desde o trauma, ao clínico, ao psiquiátrico, ao PED, ao obstétrico, absolutamente tudo, cara. Absolutamente tudo. Agora, em janeiro, vocês se liguem, porque a gente tem pré-inscrição do Desvendando, beleza? Então agora em janeiro, pra galera que tá aqui, ó, agora em janeiro a gente tem pré-inscrição do Desvendando, vai rolar a pré-inscrição do Desvendando, que no comecinho do mês, a gente vai botar pra torar no Desvendando, na próxima turma do Desvendando as Emergências. Vocês são meus convidados. É um investimento maravilhoso. Cíntia que tá falando aqui, né? Que tá aqui. Aluna de lá. Diz que é uma outra profissional. É um divisor de águas, olha aí, na minha carreira.
o curso mais perfeito que já houve, Cíntia. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? Fico feliz em ler e fico feliz em saber que você tá gostando. Ó, a galera tá falando aqui, o Desvendando é top demais, olha aí. Que massa, legal, galera. Que bom que vocês gostam. E é isso aqui. A nossa discussão lá é assim. Rica em conhecimento científico, baseado em fisiologia, anatomia, porque não faz sentido a gente discutir coisas aleatórias fora da nossa realidade. A gente tem que colocar a ciência convergente com a nossa realidade, não é mesmo? Pois é. Obrigado, pessoal, Desvendando que tá por aqui. Pode lateralizar com colar? Sim. O colar não impede a lateralização não, tá? Nath tá falando, eu quero fazer parte. A galera tá falando aqui, Wagner, presencial? Não, Wagner. Desvendando as emergências é o meu método de aperfeiçoamento profissional 100% online. Beleza? Ó, Carla é desvendando também. O Douglas tá falando que deveria ser obrigatório. Ó, pra galera que quer fazer o desvendando, gente, é só colocar aqui, ó, ativar as notificações, porque a gente vai abrir para inscrição do Desvendando agora em janeiro. Tem uma galera muito boa já aguardando essa nova turma. Então, para você que quer fazer parte do Desvendando as Emergências, se liga. As pré-inscrições, daqui a pouquinho, daqui a alguns diazinhos a gente já abre aí o grupo de pré-inscrição para vocês. Beleza? Ó, tem a galera aí falando, ó. Viegas também tá falando. E é muito bom, que bom, fico feliz. Ah, é a galera que tá falando aqui, tá? É a galera aí. Muito bom. Então, galera, continuando aqui. Carolina tá falando, vai rolar promoção? Cara, participa sim, tá? Estudante participa. Se vai rolar promoção, vai rolar condição especial sim. Ó, a Angélica tá por aqui. A Angélica é desvendando, ó. Sou desvendando e indico para todos. Deveria ser obrigatório mesmo. Essa galera, não sei não. Bom, ó, outras circunstâncias, gente, que são importantes serem lembradas. São importantes. Robson perguntou se serve para bombeiro civil. Demais! Serve muito. Vai mudar a tua concepção. Ó, Cida também é desvendando. E bom, a galera gosta, hein? Porque senão... Aí, ó, Nayara quer renovar. A galera gosta, senão não tava aqui na live falando, né, gente? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Coisa boa. Então, ó, outro detalhe importante sobre a restrição de movimento de coluna, gente, que a gente precisa ter. Olha aí, ó, a André tá falando aqui também, né? Antônio, ó, desvendando é muito top. Estou adorando e aprendendo muito a cada aula. Pô, velho, obrigado. Então, galera, é o seguinte. Outro detalhe importante sobre a restrição de movimento que a gente não pode perder. Trauma penetrante. Quando eu falo de trauma penetrante isolado, quando eu falo de facada, tiro, facãozada, foice, qualquer trauma penetrante isolado não merece, não requer restrição de movimento de coluna. Beleza? Ó, e Naya tá falando que vai participar de um treinamento presencial que vai ter em Santo Antônio de Jesus. Ô, vai ser um prazer te ver por lá, viu? Aí lá você vai poder sentir um pouquinho do gosto do que é o Desvendando. É, uns 2%, 1% do Desvendando talvez você chegue lá e encontre. E aí você vai perceber, né, se o professor presta mesmo ou não, se é coisa de internet. Viu? Vai ser massa. Vai ser legal ter todos vocês no Desvendando, gente. Vai ser muito bom. Então, ó, trauma penetrante isolado não tem nenhuma indicação de restrição de movimento de coluna. O que é isso? Tiro, facada, facãozada, foiçada, nada disso indica restrição de movimento de coluna. Por quê? Alguém diz aqui pra mim nos comentários. Por que eu não faço restrição em trauma penetrante isolado? Por que não? Porque o que vai matar esse paciente é a hemorragia. E se você fica na cena, você perde tempo e não está fazendo absolutamente nada pelo paciente. Então, professor, qual é o trauma penetrante que merece uma restrição de movimento? É o trauma penetrante associado
associado a uma lesão contusa importante. Então, se por exemplo, o trauma penetrante envolveu uma queda de altura, quando o trauma penetrante envolveu uma queda de moto, uma colisão automobilística, aí sim você pensa na restrição de movimento, porque ele vai ter instabilidade no XABCD. Agora, o trauma penetrante isolado não requer restrição de movimento, porque você vai deixar aquele cara sangrando na sua frente. Você vai deixar o cara sangrando ali. E a prioridade é centro cirúrgico, conter a hemorragia dele. Então, não existe colocar colar e prancha em paciente sangrando. Não existe. Não existe. Por trauma penetrante, não existe. Beleza? A prioridade é a unidade de referência. A prioridade é centro cirúrgico. Se você fica na cena colocando colarzinho e prancha, 90 graus, bloco pra lá, bloco pra lá, o cara tá sangrando, velho. O cara tá sangrando. Beleza? Então não há indicação de restrição de movimento de coluna em paciente com trauma penetrante isolado. Se o paciente não tem critério de gravidade, critério de instabilidade, não tem dor de coluna, não tem déficit neurológico, não tem deformidade na coluna, não tem lesão que desvia a atenção e a dinâmica do trauma foi simples, não tem indicação de restrição de movimento. Não tem indicação de restrição de movimento. Então, colega, é o seguinte, ó, o paciente, quanto à minha avaliação, não tem nenhum critério de restrição de movimento. Não é idoso, não tem dor cervical nem dor lombar em lugar nenhum. Não tem déficit neurológico, ele está lúcido, orientado, Glasgow 15, inclusive. Esse paciente não tem nenhum déficit neurológico sensitivo. Esse paciente não tem lesão de coluna, né, uma deformidade na coluna. Não tem lesão que desvia a atenção. E também não tem dinâmica do trauma importante. A cinemática foi leve. Então esse paciente não requer da utilização de restrição de movimento. Agora, se a partir de agora você quiser inserir, colega, fica à vontade. Ele vai dar 2 passinhos para trás e vai dizer, sei não. Olha aí o Natal. Feliz Ano Novo. Beleza? A galera de Pernambuco, sim, a gente vai chegar aí em Recife, no Recife. A gente chega em março. Recife, tem março, hein? Recife e também Caruaru. Beleza? Em março a gente tá aí. Em presenciais também. Beleza, povo? Tranquilo? Quero saber de vocês, ficou alguma dúvida sobre o uso da prancha ou o uso dessa abordagem? Ficou? Ficou alguma dúvida? Docinho, Adriana. Docinho, Brasil inteiro. Roda o Brasil todo. Amanhã, aqui nesse Insta, vai rolar a nossa agenda presencial. Beleza? Vai rolar. Beleza? E aí vocês vão ver. Tem um monte de lugar. No Brasil inteiro. Já tem Caruaru, tem Recife, Santo Antônio de Jesus. A gente tem... Valinhos, São Paulo. A gente tem... tem um bocado de lugar. Viu? Data em Brasília ainda não, Carlinha. Ainda não. Mas vai ter. Com fé em Deus. Beleza? Paciente alcoolizado, merece restrição? Merece. Tem alteração neurológica. Tem alteração. Tem um déficit de consciência. Ele não consegue te informar. Beleza? A galera aqui pedindo lugares aí. O Robson, em Recife, cara. Em Recife é com a Maximus. Beleza? Caruaru vai ser dia 17, se não me engano, de março, hein? É um domingo. Muito bom. Pois é, meu povo, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou desativar os comentários aqui, ó, pra vocês fazerem um negócio. Se liga. Quando a gente dedica o nosso tempo aqui na rede social para fazer uma discussão rica, aprofundada, legal pra vocês, é importante que vocês mostrem que vocês estão na rede social estudando também. Eu falo isso em toda discussão, em toda live que eu faço aqui, eu digo isso. Cara, você tá aqui, dedicando o seu tempo, estudando, vendo aqui. Não faz sentido você esconder isso aí. Aí na hora da Heineken, você mostra a Heineken.
Aí na hora que tá estudando, não mostra que tá estudando. Então mostre que você tá estudando também. Mostre que você tá aqui, ó, fazendo o seu deverzinho de casa, que ó, tô estudando. Hoje discuti sobre trauma com o professor Mila. Me marca lá, velho. Porque aí, ó, levanta a tua guia. Quem tá te observando, tá vendo que você tá se dedicando, tá estudando. E quem te vê e gosta do conteúdo, vem, ó, deixa eu ver esse professor aqui que ele tá falando, ver se ele tá sabendo, tá aprendendo alguma coisa mesmo com esse cara. Pois é, então agora é a hora do print. Agora é a hora do print. Vocês vão fazer o print e vão me marcar nos stories. Fez o print? Fez? Aí você faz o print. Fez o print? Fez o print. Aí você vai colocar aula maravilhosa de atualização de restrição de movimento do paciente vítima de trauma com o professor. Aí me marca. @ professor Miller Brandão. Ó, usando a rede social a nosso favor. Que quem tá aqui pra ver a vida de Kelé, pra ver tua vida lá nos stories, ó, a pessoa que fica, deixa eu ver o story dela aqui, o que é? Aula, tá assistindo aula, tá estudando. Aí, ó, profissional. É usar seus stories a seu favor. Vai que a coordenadora tá vendo, aí, ó, tá estudando trauma, ela, ó, ele tá ali, ó, empenhado estudando. Então se liga, velho, usa a rede social a seu favor também. Beleza? Beleza? Tranquilidade? Ó, se tiver qualquer dúvida, é só mandar lá no direct, tá bom? A gente responde a vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero que o ano seja maravilhoso pra gente. Ativem as notificações para vocês poderem... Deixa eu fazer de novo aqui que o pessoal vai fazer o print. Aê! Ativem as notificações. Ativem as notificações. Porque ainda agora, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, a gente vai abrir a pré-inscrição da nova turma do Desvendando as Emergências. E vocês são meus convidados a participarem do Desvendando. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Boa noite e fica bem, anjo.